início à temática relacionada ao trabalho do povo indígena Chucuru versus Brasil, que nos traz a seguinte história. Como foi a difícil missão do povo indígena Chucuru de realizar a sua delimitação de demarcação de terras, que inicialmente, durante a colonização do país, durante o século XVI, foi tomada desse povo pelos portugueses. E nós vamos tentar trazer essa dificuldade ao decorrer do trabalho, como foi difícil. E nós vemos que a nossa justiça, nesse ponto, ela não necessariamente andou devagar, na verdade, ela andou até de marcha ré, porque foi uma luta de vários anos do povo Chucuru. As terras do povo Chucuru, antes de serem tomadas no século XVI, se estendiam um pouco mais pelos municípios de Poção Arco Verde, Belo Jardim, Venturosa, Brejo da Madre de Deus. Hoje elas ficam situadas no estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, e na cidade chamada Pesqueira. Hoje, o povo Chucuru conseguiu, em parte, a recuperação de suas terras. Hoje, o povo Chucuru tem aproximadamente 11 a 12 mil habitantes, está dividido em 24 comunidades. Hoje, devido à sua consistência em conseguir, e eles conseguirem parte de suas terras, eles se tornaram um símbolo de resistência para os povos originários do Brasil. Vamos falar agora sobre o início da missão de demarcação de terras dos Chucurus. Em 1879, o aldeamento dos Chucurus foi extinto e essas terras foram invadidas por fazendeiros e membros da elite local. O povo Chucuru passou a exigir a demarcação de seu território tradicional após a promulgação da Constituição de 1988, que garante aos indígenas a posse das terras tradicionalmente ocupadas, dando-se início ao processo de demarcação de terra do Chucuru em 1989. É um processo administrativo de demarcação de terras que ocorreu com a iniciativa e sob orientação da FUNAI. A demarcação, que transcorreu de forma lenta, somente foi finalizada 16 anos depois, em 2005. Nesse meio tempo, a demora no processo provocou atritos entre os indígenas e os não indígenas. O processo foi instaurado em 1989, conjuntamente com a criação do grupo técnico, o qual tinha o intuito de realizar a indenização e a delimitação desse território. Logo após a averiguação, o grupo técnico emitiu um relatório mostrando que os Chucurus tinham um pleno gozo e direito a uma área de 26 mil hectares. Em 1992, onde finalmente o ministro da Justiça concedeu a posse permanente ao povo indígena Chucuru. Restava só a desintrusão do território, mas até os anos de 2000, o território ainda estava 90% ocupado. Só em 2005 que foi finalmente realizado o registro de terras indígenas Chucuru perante o cartório de registro de imóveis. Em janeiro de 1996, o então presidente Fernando Henrique Cardoso decretou o ato de demarcação de terras, gerando um enorme conflito entre os fazendeiros, latifundiários e o povo Chucuru, que a partir de então geraram diversos conflitos jurídicos e ocasionando brigas violentas entre o próprio povo indígena e os fazendeiros. O ponto crucial foi o assassinato do então cacique Chicão, que era visto como um ponto de referência do povo Chucuru em defesa da sua terra e dos seus direitos. O processo de demarcação territorial do povo Chucuru teve início em 1989, findo somente em 18 de novembro de 2005, após diversos conflitos e lutas armadas, mantendo o legado do cacique Chicão, que foi o precursor desse ato. Diante dos fatos apresentados, podemos analisar a violação de alguns direitos. A Comissão Interamericana, juntamente com os representantes do povo Chucuru, alegaram que foram violados os direitos às garantias judiciais
direito da integridade pessoal, proteção judicial e o direito da propriedade. A imperfeição do procedimento e reconhecimento administrativo na titulação, demarcação e registro do território foi muito visado pela comissão. Esta alegou que foram violados alguns dispositivos de sua convenção. O primeiro deles foi o artigo 21, que versa sobre o direito à propriedade, onde todos têm direito ao uso e gozo da sua propriedade sem que sejam privados desse. Também foi violado o artigo 8, que fala sobre todos terem direito a serem ouvidos dentro de um prazo razoável por um juiz ou um tribunal competente. E por último, o artigo 25, garantindo que tenham direito a um recurso simples e rápido. Eles observaram que haviam ações que estavam tramitando há mais de 20 a 12 anos, assim violando os direitos de proteção judicial e garantias judiciais do povo chucuru. Em contrapartida, o Estado contestou, tendo em vista não considerar uma violação do acesso ao judiciário. Quanto à presença de povos não indígenas na área do povo chucuru, apregou o Estado que era insignificante, pacífica e de total aceitação pelos indígenas. Concluiu-se, então, no Tribunal da Corte Interamericana que o processo administrativo foi parcialmente ineficaz e que a demora na resolução das demandas afetou subsidiariamente a segurança jurídica do direito de propriedade do povo chucuru. Em um segundo momento, a Corte avaliou possíveis violações aos direitos à integridade física. A comissão e os representantes, eles apresentaram provas de que foram desrespeitados os seus direitos. E a falta desse reconhecimento de proteção acarretou em consequências que foram gravíssimas, como violência, assassinatos, hostilidades, tensões e recorrentes processos judiciais. O Estado, por si só, afirmou que não teriam fatos para comprovar ações ou até mesmo omissões por parte do governo. Então, de start, a Corte considerou a falta de fundamento efetivamente para poder comprovar que o Estado teria culpa nisso. O que acarreta, por fim, uma sentença judicial onde a Corte declara que o Estado é, sim, o responsável pela garantia judicial de um prazo razoável para que essas garantias sejam estabelecidas, os seus direitos sejam respeitados e as terras sejam demarcadas. Sendo assim, a Corte dispôs que a sentença fosse uma espécie de reparação ao povo chucuru. E nesse interim, por não haver controvérsias, foram aceitas 6 famílias que não eram indígenas naquele lugar. Só que não de maneira deliberada, mas sim foi limitado a quantidade de pessoas e famílias não indígenas naquele lugar. Em adição a isso, foi estabelecida ao Estado a incumbência de proteger o povo chucuru de possíveis futuras invasões. Isso, claro, com as suas devidas diligências e pagamentos de indenização, para que o povo chucuru pudesse gozar do pleno domínio daquelas terras. Guilherme. Oi, claro. Por fim, o Estado foi obrigado a, no máximo 6 meses, publicar em diário oficial essa sentença. Nessa sentença estava incluído o valor de R$1 milhão para um fundo indenizatório ao povo chucuru. Junto com esse pagamento desse fundo, também foi estabelecido que deveria ser criada uma corte para supervisionar o pagamento e até a consumação desse pagamento. Essas determinações tiveram um prazo máximo de 18 meses para o seu cumprimento. Esse caso gerou grande repercussão apresentada neste vídeo. Traz o Brasil sendo julgado pela primeira vez na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O Estado brasileiro sustenta agora que o ordenamento jurídico e suas jurisprudências reconhecem o direito originário dos povos indígenas chucuru, as suas terras ancestrais. Então, conclui-se, portanto, na sentença de 5 de fevereiro de 2018, que o povo chucuru tem direito à garantia de que incidentes semelhantes contra eles não ocorrerão, o que podem reivindicar a condição de suas terras demarcadas e delimitadas. Boa tarde! Boa tarde! Eu não estou ouvindo, boa tarde! Quero ouvir o som de cada um de vocês, porque somos Chicão!
Também. Falando sobre o relatório do grupo aí. Fala aí, continua falando sobre o Então relatório. nós estamos aqui agora concretizando sobre o nosso grupo em si. Funcionamento do grupo. O funcionamento do grupo de modo geral funcionou muito bem. De todos os exames, a galera em si participou muito bem, conseguimos gravar um vídeo ok. Teve uns estressezinhos assim, mas nada muito crônico, foi mais para dar risadas mesmo, nada de que temos de falar Não sei mal. nem que estresse foi Mas esse, cara. enfim, não rolou briga, não rolou pancadaria, não rolou nada demais, entendeu? Rolou sim, Estamos você não todo tá mundo querendo se falar. amando ainda, entendeu? E é isso que importa. Dá 10 pra todo treme, mundo mané. e show de bola. E as terras do povo chucuru tem mais ou menos cerca de 11 a 12 mil habitantes, onde 24 são divididos em 24. O processo foi instaurado em 1989, conjuntamente com a criação do grupo técnico, o qual tinha o intuito de realizar a indenização. Já foi de multas e Diante dos fatos apresentados, esta alegou que foram violados alguns artigos da sua Vai ter que ser agradecendo. Judicial, onde a Corte declara que o Estado é sim o responsável pela garantia judicial de um prazo razoável. Então, agora eu vou reivindicar a condição de suas terras. Falando sobre o relatório do grupo aí. Fala aí, continua.